Eu queria começar por agradecer do coração a presença de todos vós. Isto hoje é um momento que pretende ser essencialmente um momento de convívio entre todos nós que aqui estamos. Não é propriamente um momento político, nem para discursos políticos, nem para intervenções de natureza programática ou algo parecido, nunca foi essa a ideia. O objetivo é essencialmente hoje marcarmos um primeiro dia de uma fase nova desta pré-campanha eleitoral, num dia que é também um dia, em certo sentido, especial. Foi o dia em que lançamos o cartaz, alguns eventualmente já terão visto aí pela cidade, a começar a ser espalhado. É um dia onde é o dia seguinte a termos tido uma boa notícia, porque formalizou-se esta parceria que também inclui agora a Iniciativa Liberal, não é? E foi de facto uma grande notícia. E portanto, aí perdoem-me todos, mas eu queria começar por agradecer a todos os que têm estado na candidatura, como é óbvio, mas uma palavra muito especial à Iniciativa Liberal. Está aqui o seu líder, conselheiro, o Hugo Beirão, mas na pessoa do Hugo agradecer a toda a estrutura da Iniciativa Liberal pela forma construtiva como pôde conversar connosco, dialogar sobre a cidade e podermos no fim chegar a um compromisso de irmos juntos nesta parceria. Mas quando agradeço à Iniciativa Liberal, eu não quero de maneira nenhuma esquecer todos os outros e também os outros partidos que já aqui estão há mais algum tempo, desde logo ao CDS-PP, que tem sido absolutamente inexcedível. Está o César, eu não vejo, mas o César Navio, o seu líder, está aqui já. Na pessoa do César, eu agradeço do fundo do coração a todo o CDS, têm sido de facto absolutamente exemplares no esforço, na ajuda, na dedicação e no empenho. E aí eu aqui tenho que ser mais comedido porque falo um pouco em causa própria, não é? Mas naturalmente ao PSD. O seu líder não está cá hoje, manda-vos um abraço, o Alberto Machado, porque está em funções parlamentares em Lisboa, mas o partido há aqui muitos militantes também presentes e muitos dirigentes, e portanto nós estamos evidentemente muito satisfeitos de congregar estas três forças partidárias nesta candidatura. Mas esta candidatura é mais do que isso, eu queria deixar isto bem claro. Aliás, há aqui várias pessoas que já tive a oportunidade de ir cumprimentando, que não são filiadas em nenhum partido e não querem ser filiadas. E, portanto, eu queria agradecer também a este movimento cívico que se foi gerando, que se tem chamado de Independentes do Porto, e que é um número já, de facto, surpreendente, eu diria, porque em poucos dias ultrapassou os 700 assinantes e subscritores deste manifesto de apoio à minha candidatura. Repito, pessoas que não têm São pessoas que não têm filiação partidária, mas que mesmo assim quiseram emprestar, civicamente, emprestar a sua boa vontade em nome da cidade e do futuro da nossa cidade. E, portanto, eu agradeço sinceramente. Não é? Esta é, de facto, eu estava a dizer, é um dia importante desse ponto de vista, marcante, porque estamos a arrancar e a começar. E quisemos fazê-lo no espírito que nós acreditamos, que é um espírito de convívio, de congregação, de juntarmos-nos uns aos outros, porque o Porto somos nós, não é? Como nós escolhemos para nome da nossa coligação. Nós sabemos e orgulhamos todos da história da cidade, todos nós gostamos de muitos espaços da cidade, um deles está mesmo aqui ao nosso lado, como é o Parque da Cidade. Nós temos monumentos, nós temos edifícios, nós temos praças, nós temos ruas, de que nos orgulhamos e com as quais nós sentimos uma relação muito especial. Mas não tínhamos dúvidas. Aquilo que nos faz diferente nesta cidade são as pessoas do Porto, são os portuenses, são os tripeiros. O Porto, de facto, são as suas pessoas e é, portanto, baseado nestas pessoas, nas pessoas do Porto, que esta candidatura começa e que esta candidatura vai acabar no dia em que formos eleitos para a Câmara Municipal do Porto. Eu queria deixar-vos, como digo, vou tentar hoje não fazer um discurso político, mas há umas palavras que compreendem todos, eu tenho que vos deixar. E a primeira é explicar-vos um bocadinho a razão pela que estou e porque decidi candidatar-me a Presidente da Câmara Municipal do Porto. E faço porque senti
por um lado, uma oportunidade, mas também uma obrigação ética e uma obrigação muito íntima de poder dedicar-me à minha cidade. Foi a cidade que me viu nascer, foi a cidade onde eu cresci, a cidade onde eu fiz os meus primeiros amigos, a cidade onde eu estudei em diferentes escolas, nos diferentes ciclos de ensino, a cidade onde fui pai e a cidade onde sempre vivi. Mesmo quando tive responsabilidades profissionais ou até políticas fora da cidade, quando tive de estar em Lisboa ou tive de estar até fora do país, eu sempre arranjei forma de nunca deixar que a minha casa fosse no Porto e de passar aqui a maior parte dos dias da semana, normalmente, infelizmente, em alguns momentos só no fim de semana, mas isso sempre aconteceu. Em momento algum eu deixei de ter a minha casa no Porto. E de facto é uma oportunidade eu poder dedicar-me à minha cidade. Eu disse-o já publicamente há uns tempos atrás que isto, em primeiro lugar, há uma razão emocional para eu me candidatar, mais do que qualquer outra. Tem a ver com esta paixão que nós, portugueses, sabemos senti-la, talvez não a saibamos explicar, mas sabemos senti-la, que é esta relação muito especial que temos com a nossa cidade. E eu poder retribuir à minha cidade aquilo que eu acho que são alguns princípios, valores que me moldaram também a minha própria identidade, é de facto um privilégio. E portanto é por isso que eu em primeira instância me candidato. Não o faço por necessidade, acho que todos sabem que eu não preciso da política para nada para viver, até diria pelo contrário, só me prejudico desse ponto de vista mais material. Não o faço também por vaidade ou por alguma maneira poder afagar o meu ego. Acho que também todos compreendem que se assim fosse eu tinha outras funções políticas que normalmente as outras pessoas consideram de maior relevância até para poder exercer. E eu prescindi disso tudo porque de facto não faço por estas razões. Eu faço porque a expressão é esta, não há outra, eu vou atrás de um sonho. E eu cheguei a dizer também publicamente que a presidência da Câmara do Porto era a minha cadeira de sonho. Não é pela cadeira em si, porque a cadeira em si é instrumental. É de facto atrás do sonho que eu quero ir. E o sonho é o sonho de viver numa cidade melhor do que aquela que temos hoje. Uma cidade que se distinga por ser uma cidade que privilegia a felicidade de cada um dos seus cidadãos, privilegia a vida em comunidade, privilegia o usufruto da cidade enquanto polis, enquanto espaço onde todos podemos viver com qualidade e com bem-estar. Isto pode parecer um pouco utópico, mas eu genuinamente acredito que não é assim. Acho que havendo vontade política para podermos de alguma maneira mobilizar, haver liderança, sentido de liderança para mobilizar uma cidade, nós podemos de facto ser uma cidade de exceção, sermos melhores do que os outros. Não porque estejamos numa corrida, mas que nós temos de facto uma missão para podermos vivermos todos melhor. Hoje não é o dia ainda para apresentarmos o nosso programa e as nossas medidas. Teremos tempo para isso ao longo da campanha. Mas eu queria deixar-vos algumas ideias, desde já, que fazem parte deste projeto. Em primeiro lugar, nós para vivermos com qualidade e para vivermos com bem-estar, nós precisamos ter tranquilidade e ter segurança. É uma premissa, desde logo. Nós temos de ter condições de mobilidade dentro da cidade. Nós podemos ter ambição, numa cidade como a nossa, de termos aquela que é verdadeiramente a chamada cidade dos 15 minutos, para podermos mobilizar dentro da cidade, em 15 minutos podermos chegar a qualquer lado. Isso é um objetivo que é alcançável numa cidade como o Porto. Mas nós podemos também aqui apostar, e eu pretendo que assim seja, apostar verdadeiramente na cultura. Não uma cultura apenas para alguns, mas uma cultura que seja democratizada e que todos na cidade possam ter acesso a uma cultura de excelência, como felizmente já temos em muitas circunstâncias na nossa cidade. Apostar também na saúde. Nós podemos aqui ser um farol em termos nacionais e até internacionais na área da saúde. Nós temos duas faculdades absolutamente excepcionais. Nós temos laboratórios que são, como o IPATIMUP e outros, que são referências internacionais. Nós temos hospitais que são do melhor que o país tem e até fora do país, comparáveis com quaisquer outros. E, portanto, nós temos uma base excepcional para fazer do Porto um cluster de saúde que depois também se repercuta nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, no acesso que cada um dos portuenses tem no seu dia-a-dia à saúde. Nós temos de apostar muito nos espaços verdes.
A cidade não pode ficar com uma mancha de betão cinzenta. Tem que ser o contrário. É uma mancha verde onde naturalmente há edificações que também precisamos dela. Mas temos de apostar muito desse ponto de vista nos espaços verdes. Temos de olhar para os menos jovens, para os mais idosos, se quiserem. Políticas de longevidade, de chamado envelhecimento ativo, privilegiando aquilo que são provavelmente aquilo que é o maior ativo da nossa sociedade. Nós temos uma sociedade no Porto que está crescentemente envelhecida. E isso é bom, isso é magnífico. É sinal que as pessoas vivem até mais tarde. E é sinal que as pessoas podem viver com qualidade até mais tarde. E temos de ter políticas públicas também para esse efeito. E temos de olhar muito para aquilo que é a inclusão social. E para a coesão social. Esta tem que ser uma cidade que vai ter que se orgulhar cada vez mais de que não deixa ninguém para trás e que dá oportunidades a todos. É um sonho, é este o sonho. E eu gosto de citar um autor, já vai do meio do século XVIII, Adam Smith, que um dia disse que os governos, neste caso vamos fazer a analogia para os governos municipais, portanto as câmaras, devem ser avaliadas pela felicidade que conseguem promover junto dos cidadãos. Essa é a sua única utilidade e é o seu único fim. E, portanto, chamem-me de sonhador, de utópico, mas eu acho mesmo que aquilo que a Câmara do Porto tem que fazer é lutar todos os dias pela felicidade, para facilitar, para promover a felicidade de cada um dos seus cidadãos. Isto faz-se, de facto, com este objetivo de construir uma comunidade mais feliz, uma sociedade que seja cada vez mais equilibrada e mais justa, um ecossistema que seja mais sustentável e um contexto que crie mais oportunidades para todos, para os mais jovens e para os menos jovens. Para isto, todos têm direito a viver com tranquilidade e em segurança. E esta, de facto, é a primeira prioridade. E hoje não vou, compreenderão que não é um momento para vos falar do programa eleitoral em detalhe, todas estas matérias, mas há uma que eu queria deixar claro, porque de facto vai ser a primeira prioridade. Essa primeira prioridade é a segurança. Nós, nos últimos anos, assistimos a uma degradação do clima de tranquilidade e de segurança com que o Porto se orgulha de viver. E nós não podemos conviver com isso, não podemos aceitar que isso aconteça. Nós vamos apresentar a seu tempo o programa, mas há algumas medidas que eu posso antecipar desde já. Comigo na presidência da Câmara Municipal do Porto, nós vamos ter mais 100 polícias na rua, polícia de proximidade, polícia com visibilidade, a ajudar e a proteger os portuenses no seu dia-a-dia. Vamos fazê-lo interpelando o Ministério da Administração Interna para que cumpra este desígnio, mas se não for feito pelo Governo Central, a Câmara Municipal vai assumir isso. E por isso é que é um compromisso que, com o tempo devido para formarmos novos polícias, que precisaremos de 6 meses, mas depois destes 6 meses, nós vamos ter mais 100 polícias na cidade e isso vai garantir uma segurança e uma tranquilidade completamente diferente na nossa cidade. Em simultâneo, nós vamos ter, e a Câmara assumirá esse ónus, teremos unidades móveis, esquadras móveis, se quiserem, em zonas críticas da cidade, com capacidade de se deslocarem, sem terem a necessidade de colocarmos polícias em funções administrativas, mas sim polícias na rua, mas unidades móveis espalhadas pela cidade. Vamos apostar em mais iluminação pública. É fundamental que os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas mulheres e todos os cidadãos se sintam confortáveis a passear, a trabalhar, a transportarem-se na cidade, seja a que horas for. Vamos ter mais videovigilância. Vamos continuar a apostar na videovigilância, porque está aprovado, é um elemento dissuasor e é um elemento efetivo que nos traz mais segurança. Em paralelo, nós vamos recuperar um programa, que será um novo programa, que vamos chamar Porto Feliz 2.0, recuperando um programa de uns tempos atrás, nos tempos da liderança ainda de Rui Rio, na altura muito vocacionado para os arrumadores, mas que agora nós vamos colocar essencialmente em torno daquilo que são toxicodependentes, que são sem-abrigo que temos na nossa cidade e que precisam ter uma resposta multidisciplinar. Uma resposta que é certamente visando em última instância o seu tratamento e a reinserção social, mas que é também uma resposta que num primeiro momento vai ser absolutamente implacável para comportamentos desviantes e comportamentos que ponham em causa ou em risco a vida dos portuenses.
nós não podemos ser, a este respeito, não podemos ter contemplações. Temos de ser muito efetivos, porque a segurança tem de estar em primeira instância. Por último, nós vamos também na Câmara criar equipas, também elas multidisciplinares, que vão ter um objetivo de controle e de fiscalização da imigração ilegal na nossa cidade. Nós não podemos... Nós temos também aqui de ser absolutamente implacáveis. Esta é uma cidade que sempre gostou, historicamente, de acolher todos os que escolhem o Porto para viver. Sempre o fizemos e vamos continuar a fazê-lo. Mas é imprescindível que aqueles que escolham o Porto para viver saibam que têm de cumprir as leis, as regras, as normas, os hábitos, os costumes da nossa cidade. E não podem de maneira nenhuma pôr em causa aquilo que é um modo de vida, que é um modo de vida tranquilo, que é o modo de vida próprio da cidade do Porto. E a imigração ilegal é manifestamente uma ameaça a esse respeito. E, portanto, estas equipas que vamos criar e que certamente vão trabalhar conjuntamente com as autoridades competentes em termos nacionais, mas estas equipas que a Câmara vai assegurar vão estar na rua, vão estar nas habitações onde soubermos que habita gente de forma menos digna, protegendo também esses imigrantes que são muitas vezes vítimas de redes de tráfico, e vai estar nas lojas onde nós percebamos que, de facto, existem circunstâncias menos legais, menos claras e que põem em causa, entre outras coisas, aquilo que é o comércio tradicional e o comércio local da nossa cidade. Vamos ser também, a esse respeito, absolutamente implacáveis. Aliás, a esse propósito, deixem já agora falar-vos de um tema mais atual para que não restem dúvidas. E tem a ver com a possibilidade, a proposta de construção de 2 novas mesquitas na cidade do Porto. Que fique claro, a nossa Constituição, aliás, a nossa boa prática nacional e no país, permitem a liberdade religiosa e de culto. Era só o que faltava, numa cidade liberal como o Porto, nós estarmos a proibir quem quer que seja de professar uma qualquer crença e de exercer o seu culto da forma que muito bem entender. Evidentemente, nós não vamos proibir ninguém de seguir aquilo que é a sua fé e a sua crença. Mas também é muito importante que fique claro, no contexto que nós estamos a viver, há muitas outras prioridades à frente para a Câmara do Porto do que estar a ceder terrenos para a construção de 2 mesquitas. Isso nós não vamos fazer. Há muitas outras prioridades. Queria, portanto, terminar deixando-vos esta nota de que esta campanha é uma campanha que vai ser, do nosso lado, uma campanha alegre, uma campanha pela positiva, uma campanha agregadora, que sabe receber tudo e todos que venham com boa vontade de lutar por uma cidade melhor. Nós temos de perceber que somos pessoas que estamos bem com a vida e estamos bem com a nossa cidade. Nós não estamos zangados, nós não vimos ajustar contas, nós não estamos a vingar qualquer derrota do passado. Nós estamos pela positiva. E quero deixar-vos este pedido para que saibamos resistir a provocações que possam surgir dos nossos concorrentes. É natural que elas surjam, até porque nós temos concorrentes um bocadinho peculiares nesta eleição. Não é? Temos um grupo de populistas, vamos chamar-lhe assim. Não é só um, há ali vários, não é? São populistas. E vai ser difícil concorrer com quem vai prometer tudo a todos com leviandade. Não é? Temos depois um grupo que eu chamaria de um socialismo requentado, não é? Mais do que um também. Não é? Tentaram já ser eleitos, não conseguiram, e agora vão tentar, com o mesmo programa de 2013, vão tentar em 2025 alcançar um bom resultado. Não é? E temos depois ainda um grupo de alguns candidatos que entenderam transformar-se numa espécie de bengala do Partido Socialista, travestidos de independentes. Nós respeitamos todos, e todos têm legitimidade para aparecer. Mas nós temos de ter consciência de que as motivações dos nossos concorrentes não são idênticas às nossas. E, portanto, nós não podemos, de maneira nenhuma, cair na tentação de uma campanha que não é uma campanha pela positiva, pelo futuro da cidade, por uma visão para a cidade, por uma ambição para a cidade. Nós somos diferentes. Nós somos a candidatura, se quiserem, da alegria
e da esperança no futuro. Eu queria deixar-vos esta nota final, é que de facto, e isto é muito importante ficar claro para todos, é pela positiva e é pela cidade que aqui estamos. Não é uma candidatura contra ninguém, é uma candidatura a favor do futuro da cidade. É assim que temos de nos manter até ao final. Contem comigo para este propósito, contem comigo para liderar este projeto, para ganharmos as eleições e principalmente contem comigo para liderar a cidade, liderar, se quiserem, até a região norte, para podermos nos afirmar num contexto que é desafiante hoje em dia, que é difícil, mas onde o Porto tem tudo para se distinguir e se diferenciar. Acredito genuinamente nesta cidade e não tenha mais pequena dúvida que este é um projeto que vai valer a pena. Vamos, se calhar, sacrificar-nos todos um pouco, e peço-vos isso durante os meses nesta campanha eleitoral, mas o facto de estarmos a contribuir para o bem da nossa cidade é suficientemente recompensador para, acredito eu, todos no fim desta jornada nos sentirmos satisfeitos. Repito, contem comigo, eu conto convosco, nós vamos ter, e cobrem-me isto se não acontecer, nós vamos ter uma campanha épica e vamos ter um resultado histórico nas próximas eleições autárquicas. Viva o Porto, viva o nosso Porto e muita força para a campanha que aí vem. E obrigado por terem vindo. Obrigado.